Futebol Paixão Cega, seu canal show de bola. Fala galera do canal Futebol Paixão Cega, vamos nessa com a volta às entrevistas. E hoje com um convidado mais do que especial, o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Dione Vasconcelos. Dione, que prazer te receber aqui no canal, cara, tudo bem? Eu sou ouvinte da Rádio Gaúcha assíduo e quase que diário. Engraçado é que eu não tenho nenhuma ligação com o sul do Brasil, não tenho família aí, não torço para time nenhum aí, mas conheci a Gaúcha por volta de 2009, 2010 e fui ouvindo, e hoje sei os programas da rádio inteiros de cabeça, né? Prazer te receber aqui, como é que tu tá? Pô, o prazer é todo meu, Marcelo Moita, toda a turma que acompanha o canal Futebol Paixão Cega. Você disse que é um convidado especial. Não, de maneira nenhuma. Especial é estar aqui contigo, podendo bater esse papo, podendo conversar e podendo também compartilhar dessa história que, para mim, simboliza um pouco do que é a paixão pelo que eu faço, Marcelo, que é a paixão pelo rádio, a essência do rádio. Ainda que hoje a gente viva uma série de modificações do rádio que eu comecei a fazer quando eu entrei na Gaúcha lá em 2008, e que se a gente for puxando o fio da história foi muito diferente no passado. O rádio hoje é mais tecnológico, tem mídias sociais envolvidas, tem um site que exige bastante em termos de produtividade até, mas a essência do rádio, a magia do rádio que a gente costuma dizer, que por vezes faz com que a gente consiga transmitir durante 8 meses de uma pandemia dentro da nossa casa, fazendo futebol, fazendo o jogo como se estivesse no estádio, a tua história simboliza um pouco para mim o que é essa paixão pelo rádio. Porque é um cara que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, um cara que não tem nada a ver com os times de futebol daqui. Eu não sei se tu tem parentes no Rio Grande do Sul, eu não sei qual é a tua história. Não tenho nada, não tenho nenhuma ligação. Eu queria entender... Eu queria entender quem foi a pessoa que te apresentou a Rádio Gaúcha, que fez tu dar o play pela primeira vez na Rádio Gaúcha, Marcelo. Cara, não foi ninguém. Eu que fui passando nas rádios, nessas rádios que tem na TV a cabo. Aí achei a Gaúcha e falei, cara, que rádio é essa aqui? Aí fiquei ouvindo, me identifiquei com o sotaque de vocês, né, também. Falei, pô, que é isso aqui, cara? Aí fui ouvindo. E hoje sou um ouvinte assíduo, né? Que legal, cara. Gaúcha. Meu pai... E essa tua paixão por rádio, ela surgiu também assim, de repente brincar na TV a cabo ali, e quando vê, tá escutando rádio. A minha paixão pelo rádio, na verdade, surgiu também pela minha cegueira, né? Deficiência visual. Eu sou Claro. deficiente visual desde nascença, não sei se eu falei. E sim, aí, sim, chegou a comentar. Nasci com 5 meses, e aí por isso a deficiência visual, né? Sim. E Cara, aí... isso é algo também muito, muito bonito, muito bacana, porque a gente... muito se diz, né, Marcelo, que o rádio ele é uma TV que oferece mais imagens do que a própria TV. Uma vez o Rui Carlos Osterman me falou essa frase. Quando eu fiz a minha monografia na faculdade, um dos entrevistados que eu tive foi o Rui. E o Rui falou, o rádio, ele permite que a gente possa enxergar ainda mais longe do que quando a gente tem a imagem, porque quando a gente tem a imagem, a gente tem a limitação do que ela está nos apresentando. E a descrição do rádio nos permite sonhar, nos permite imaginar. E poder representar isso na tua vida, cara. Olha, tu não tem assim... Tu realmente não vai fazer ideia do quanto é especial para mim poder compartilhar esse momento aqui contigo. Então, obrigado pelo nosso papo aqui, né? Mas vamos começar falando de bola, né? De bola não, de polêmica, de VAR. Né? De cara, sim. Como é que é? De cara, assim, sem, né, de primeira, já vamos entrar direto na polêmica. Bom, o VAR que entrou no Brasil no futebol em 2019, né, e vem trazendo muita polêmica aí. E eu fico analisando assim, acompanhando o jogo, acompanho o futebol quase que não, diariamente, desde Série A até Série D, até, com todo respeito aos clubes, 15 de Piracicaba e 15 de Jaú, se tiver passarinho com o hino, né? Mas o VAR chegou e trouxe com ele, como em tudo na arbitragem brasileira, pelo menos, muita polêmica, né? E o que você pensa sobre a chegada do VAR, em especial dos erros e dos inúmeros detalhes que os caras botam? Por exemplo, hoje o cara marca uma posição de impedimento porque o jogador está com o ombro na frente, né? Então, assim, tem muito detalhe, tem muitos erros. O que você pensa sobre o
VAR? Sabe que desde que começou a se discutir essa história do VAR, eu tenho algumas frases e alguns conceitos sobre o árbitro de vídeo. O primeiro conceito mais amplo que eu tenho a respeito do VAR é o seguinte: o árbitro de vídeo é a maior revolução da história das regras do futebol. A gente vai falar do começo das regras do futebol, junto quando o futebol começou a surgir, e ainda de maneira amadora, depois tendo seus primeiros jogadores profissionais, lá no final dos anos 1800, com mais força, claro, na Inglaterra, embora exista uma certa divergência de que em alguns outros países já se disputava algo parecido com o futebol, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas por que eu estou trazendo a origem do futebol? Quando surgiu o futebol, imediatamente surgiram as regras, porque não tem como fazer um jogo sem regra. Claro. Qualquer coisa que a gente vá brincar, se a gente decidir agora assim, vamos, sei lá, vamos brincar de, sei lá, qualquer jogo, com carta, seja com carta. Se a gente for jogar o jogo da vareta, que o cara tem que tirar a vareta sem mexer a outra vareta ali, tem que ter uma regra. Tudo que vai jogar tem que ter uma regra. Então, assim, o futebol não é diferente. Regra. Só que sempre as regras do futebol, elas foram amadurecendo e evoluindo, mas tudo acontecia e se resumia ao campo de jogo. Nada externo, nada alheio. E muito se questionou quando a TV começou a ter uma tecnologia mais avançada, ter um número de replays mais detalhado, e a gente passou a ter o tira-teima, recursos que a televisão foi evoluindo com o passar dos anos, e muitas vezes as pessoas ficavam meio na bronca porque todo mundo tinha a certeza de que um erro era claro, que era gritante, e só o árbitro, dentro de campo, acabava não tendo acesso a essa tecnologia. E por vezes... Só um detalhe, tem erros que acontecem que, perdão pela brincadeira, mas até eu vejo que está errado e o cara do lá dentro não vê, né, cara? É mais ou menos isso. Não, e imagina só, quando não tinha o VAR, ficava uma bronca muito grande, Marcelo, porque assim, pô, todo mundo que tá vendo na TV sabe que tem um erro grosseiro. Inclusive o cego, né? E aí, de repente, dentro de campo, tá só o árbitro errando sozinho, né? Então, às vezes acontecia assim, de demorar demais para tomar uma decisão, e daqui um pouco mudava de ideia. Ficava aquela coisa, pô, teve interferência externa, não teve interferência externa, a TV ajudou a ter... Bom, se criava uma polêmica muito grande aí. Mas olha só do que eu tô falando, tá? Eu tô falando de um futebol que acontece dentro de campo, que o árbitro decide dentro de campo e que se resolve dentro de campo. Quando a gente começa a ter uma primeira interferência ou suspeita de interferência da TV, a gente já tem uma gritaria absurda. E aí o que acontece? Não dá mais para acompanhar com o olho humano, porque é muito rápido o futebol. Tem que ter o recurso eletrônico. E quando é que dá o estouro para que o VAR comece a atuar no futebol brasileiro? O estouro acontece em 2017, quando o Corinthians vence um jogo contra o Coritiba, se eu não estou enganado, por 1-0, com um gol de mão do Jô. Não, Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco. Eu vi a bola batendo no braço de Jô. Excelente lembrança, excelente lembrança. Eu não tinha precisão, a certeza em relação ao adversário, mas é isso aí. Corinthians e Vasco. E depois daquele jogo entre Corinthians e Vasco, onde o Jô fez um gol, que, cara, não dava para culpar o árbitro, porque o corpo do Jô encobriu o braço, o Bandeira tinha a trave. Olha, realmente era difícil para perceber. Difícil, não dá para julgar ali. Mas aquele lance ali determinou assim, olha, não dá mais no futebol brasileiro. E até politicamente, o Marco Polo Del Nero deu uma entrevista na semana seguinte dizendo o árbitro de vídeo vai entrar em ação imediatamente no futebol brasileiro. E é claro que ele falou isso para... Os caras queriam botar o VAR sem treinamento, sem... Exatamente. E aí se viu que era uma declaração política para abafar os ânimos e para dizer assim, olha, vamos, já que não deu para colocar imediatamente, porque viram que não é bem assim, nós vamos colocar assim que a gente puder e vamos tentar colocar para o ano que vem. E até o ano que vem, no caso, nós estamos falando de 2018, acabou também não acontecendo em 2018. Foi acontecer só em 2019. Mas assim, ali foi o estopim, foi a coisa assim, olha, não dá mais, o VAR tem que chegar. E por ser essa revolução tão grande na história das regras do futebol, a gente começa a ter uma interferência para dentro. E aí é que está o pepino, Marcelo. Porque quando a gente tem uma interferência de fora para dentro, a gente tem um elemento externo agindo no jogo. Um elemento que não está sendo visto por ninguém e que, de repente, modifica uma decisão daquilo que a gente está vendo dentro de campo. E para que as pessoas entendam isso e aceitem isso num esporte que tem mais de 100 anos,
a gente tem uma certa dificuldade de compreensão porque é cultural. As pessoas se acostumaram a ver o futebol por muito tempo sendo jogado e disputado e com a interferência da arbitragem de uma forma, e de uma hora para outra tem uma caixa preta interferindo no jogo e ninguém entende direito o que está acontecendo. Então, o VAR surge dessa forma, ele atravessa o futebol, ele atropela o futebol. Bom, Johnny, passando para a pergunta sobre as regras, né? A gente vê uma complicação muito grande, na minha opinião, da FIFA em relação às regras do futebol, mão na bola e bola na mão, entendimento, enfim, eu penso que a FIFA complica muito as explicações sobre as regras. Né? O que é que tu pensa sobre isso aí? Eu costumo dizer duas frases a respeito desse assunto, Marcelo. A primeira delas é que o VAR é a maior revolução da história das regras do futebol. Se a gente pensar desde o começo, desde o surgimento do futebol, o futebol já nasce com regras, mas desde o começo lá, nos anos 1800, final dos anos 1800, o futebol tem regras que se esgotam dentro de campo, né? Claro, essas regras elas foram modificando, o futebol foi evoluindo, o jogo foi ficando mais dinâmico e as coisas foram se aperfeiçoando. Foram várias mudanças acontecendo ao longo dos tempos. A gente poderia citar aí cartão amarelo, cartão vermelho como regras importantíssimas que impactaram dentro do contexto do jogo, mas assim, por maior que fosse a mudança, por maior que fosse a alteração, nem mesmo quando surgiu a tecnologia na linha do gol, que é o negócio para saber se a bola entrou ou não entrou, nada era externo. Tudo acontecia dentro de campo e acabava dentro de campo e todo mundo podia ver dentro de campo o que estava acontecendo. Quando chega o VAR, tem uma cabine externa, que a gente pode chamar de uma caixa preta, porque a gente não tem uma transparência mais adequada para entender o que está sendo conversado, o que está sendo feito e o que está sendo interferido pelo árbitro de vídeo. A gente passa a ter essa interferência externa como algo sistemático, como algo da regra do futebol. E a gente pega um esporte que tem mais de 100 anos e é natural que as pessoas vão ter um choque, as pessoas não entendem ainda muito bem, porque as pessoas estão há muitos anos vendo o futebol de um jeito e o futebol se resolve desse jeito. E de uma hora para outra tem um bicho de fora lá que se mete no jogo e ninguém sabe o que está acontecendo. Então, assim, a estranheza é absolutamente normal. Então, assim, muito da complicação do VAR ainda passa por um processo de choque, por um processo cultural e por um processo que ainda é necessário de um entendimento das pessoas. E o outro aspecto que eu vejo, Marcelo, outra frase que eu sempre digo é que o VAR tem que ser que nem um seguro de carro. Eu pago o seguro para não usar. E se eu tiver que usar, é porque deu uma merda que eu não tive como resolver. Aí eu vou lá e uso o seguro porque ele está ali justamente para me resguardar. Mas desde que eu fiz a primeira vez o seguro do meu carro, o meu objetivo é não usar o meu seguro, é pagar para não usar. Eu não vou beber e dirigir porque eu tenho seguro, eu não vou cruzar o sinal vermelho, eu não vou cortar preferencial, eu não vou passar no amarelo porque, não, eu tenho seguro. Se eu passar no amarelo e tomar uma pancada aí, o seguro cobre. Até porque um pouco a pancada pode pegar em ti, né? Então, assim, carro o seguro cobre, mas o teu problema às vezes não tem solução. Então, eu sempre penso o VAR dessa forma. Então, assim como eu não sou irresponsável no trânsito porque eu tenho seguro, o árbitro dentro de campo ele precisa apitar como se ele não tivesse o seguro, como se ele não tivesse o árbitro de vídeo, sem usar o árbitro de vídeo como bengala, sem às vezes negligenciar ou não dar bola para alguma situação, sem se omitir de tomar uma decisão, porque a gente vê às vezes o árbitro não tomando a decisão dentro de campo e com a mão no ouvido esperando. Cara, toma a decisão. Depois, se o VAR tiver a decisão diferente, tu vai lá e olha, mas toma a decisão. Personalidade, firmeza, coragem, o árbitro tem que ter isso. Pulso, né? Pulso firme, né? E claro que, assim, é muito mais fácil falar sentado aqui na minha poltrona, eu tenho certeza disso também, eu tenho a consciência disso. Os árbitros também precisam entender esse processo, mas os árbitros precisam receber mais confiança, precisam receber mais preparo, e esse preparo não é necessariamente o preparo técnico de treinamento, é o preparo para dizer assim, cara, olha só, eu confio em ti, vai lá, faz teu jogo, e se der problema, o VAR vai interferir. E o VAR tem que interferir para resolver, e não para se meter em coisas que, de repente, o campo deveria estar resolvendo, né? Eu até faço um exemplo, né? O seguro do carro, ele tem uma franquia. Vamos dizer assim, cada seguro, cada carro tem a sua franquia. Então, assim, se eu dou um arranhão na porta do meu carro,
Vamos pegar aqui, vamos dizer que a franquia do meu carro é R$ 2.000, tá? Se eu dou um arranhão na porta do meu carro, eu não uso seguro. O arranhão eu vou lá e resolvo. Isso. Se eu encosto a lanterna do meu carro num poste e custa R$ 500 a lanterna, eu não vou pagar dos 2.000 da franquia para trocar a lanterna. Eu vou lá e resolvo. Agora, se eu dou uma pancada no carro, eu uso o seguro, eu pago a franquia. Então, assim, o VAR precisa definir qual é a sua franquia, sabe? Isso. Tem jogo que a franquia do VAR é 5.000. Tem jogo que a franquia do VAR é 2,50. Não dá, tem que ter um critério mais claro. O VAR tem que ter... Eu não estou querendo dizer que a gente não pode ter uma variação. Talvez a franquia do VAR seja entre 1.500 e 13.500. Talvez tenha uma margem para a gente trabalhar. Agora, não dá para ser entre 2,50 e 18.000. Tem jogo que às vezes o cara acontece um negócio gravíssimo e não interfere. Às vezes acontece um negócio que é procurar pelo terceira, né? E o cara interferindo. Então, eu acho que tudo isso acaba também contribuindo, embora exista toda essa complexidade aí do que a FIFA coloca, né? Johnny, agora falando sobre as regras em si, as explicações das regras, né? A gente estava falando na primeira parte sobre a questão das regras, de fato, dos detalhes sobre as regras, de muito detalhe, de mão na bola, bola na mão, braço colado, braço aberto. O que você pensa? Eu penso que a FIFA complica muito. Perfeito. Importante essa questão, porque quando a gente fala de mão na bola e bola na mão, talvez seja o maior exemplo daquilo que é a maior polêmica das regras do futebol. Eu comecei o impedimento também mas o impedimento ele vai ser mais complexo nas situações de interferência, de participação, aí tem algumas nuances que chamam mais atenção. Mas, de um modo geral, é assim, tá na frente ou não tá, tá ou não tá e pronto, não tem. 90% dos lances de impedimento é tá ou não tá. Ah, mas é só o nariz. Bom, o nariz é tá, né? Não tá o nariz? Não tá, mas assim, a polêmica do impedimento vai ser em lances mais específicos. Mão na bola e bola na mão, a não ser que seja um troço escandaloso, quase, assim, eu vou dizer que assim, 70% dos lances pode dar alguma discussão. E isso daí é muito complexo. No começo a gente se baseava nas regras de mão na bola e bola na mão para intenção. E é claro que isso é muito subjetivo, porque como é que eu vou julgar a intenção se eu não sei o que o cara está pensando? E aí passou a se ter uma margem muito grande de interpretação. O que a FIFA e a International Board fizeram? Elas começaram a tentar delimitar as orientações para reduzir a margem de interpretação. Porque o objetivo de toda mudança na mão na bola e bola na mão é esse: reduzir o grau interpretativo e tornar mais objetiva a regra. Só que não é fácil. O erro da FIFA e da International Board é que no primeiro momento as mudanças não iam para o texto, elas eram orientações. E depois de muito tempo, de muito estudo, de muita análise, muita confusão, porque a orientação chega para o árbitro e muitas vezes não chega para o torcedor, não chega para o jornalista muitas vezes. Então, o que aconteceu foi que demorou muito para o papel mudar, para a regra mudar no papel. E isso aconteceu em 2018, depois teve mais um episódio em 2019, e aí a gente começou a ter coisas mais significativas no texto. E aí, por exemplo, a mão de atacante passou a ser uma infração mesmo quando é sem querer, se o cara vai fazer um gol. Então, assim, gol de mão, o cara, mão completamente acidental, mas pegou no braço e entrou, é irregular, tá no papel, é objetivo, não tem interpretação. Acabou. Essa polêmica não existe mais no futebol. Tá lindo isso. Só que nas outras mudanças que a FIFA e a International Board fizeram, o objetivo era reduzir a interpretação, mas nem sempre dá muito certo. E algumas confusões começaram a acontecer, e esse ano houve muita polêmica na Premier League, houve muita polêmica em alguns campeonatos da Europa, e a UEFA preparou um documento para a FIFA pedindo que a regra de mão na bola e bola na mão deixasse de ser tão injusta, porque alguns lances estavam acontecendo que eram acidentais e estavam sendo marcados pênaltis, e a UEFA gostaria que voltasse a ser intenção o critério. Poxa, mas aí é muita loucura, né? Aí é muita maluquice. A gente parte de uma ideia que é intenção, se evolui porque está muito amplo, e aí agora quer se voltar para essa amplitude. Quando as pessoas mal entenderam as mudanças, porque muda toda hora, muda, interpreta, muda texto todo ano. Para mim o segredo é o seguinte:
Por mais que se decida algo em relação à mão na bola e bola na mão que possa revolucionar a regra, tudo bem, mas quanto menos mudar esse texto dessa regra e quanto menos as orientações forem modificadas, quanto mais se repetir a utilização, eu acho que mais perto a gente fica de um modelo ideal, mas sei lá, né? Eu acho que esse debate não se esgota por aí. Agora falando, Dione, sobre bola rolando, né? O que a gente mais gosta do futebol que é bola rolando. Chega de polêmica, chega de bar. Como é que você está vendo essa volta do futebol nesse meio da pandemia, né? Eu tenho visto vários jogos, como eu te falei, e, cara, confesso que tenho dado grandes cochilos tentando ver os jogos. Né? Porque, cara, que quantidade de peladas enormes, jogos bem ruins. O que você pensa sobre a qualidade técnica dos jogos? Caiu muito, né? Eu acho que a qualidade técnica... Do antes da pandemia para agora, né? Eu acho que caiu muito a qualidade técnica e acho que o impacto da perda de qualidade técnica tem muito a ver com a condição física, né? Que a sequência de jogos acaba impondo. Até voltando a regras, houve uma mudança de regra para tentar ajudar nisso, que foram as 5 substituições. As 5 alterações, adorei essa mudança. Só que daí, de repente, tem técnico que troca 3 num jogo. Aí eu também não consigo entender, né? O Beneco Torré, do Flamengo, trocava 2, 3... aí para que... 35 segundo tempo. Aí depois vai pro microfone reclamar que tá cansado. Tá, mas então... Pois é. Então, usa a regra, né? Mas, enfim, essa é outra discussão, né? Sobre a qualidade do futebol, eu acho que tem 2 coisas muito simples aí pra gente dizer. A primeira delas, era óbvio que ia acontecer isso. Não tem como se jogar jogos decisivos quarta, domingo, até fevereiro, sem parar Natal e Ano Novo, e ter qualidade, e ter os caras voando. Não tem como. Mas eles ficaram 4 meses parados, acharam ruim, agora tem que jogar mesmo. Bom, tudo bem, mas agora não vem pedir qualidade. Assim, se eu dormir, se eu deitar para dormir hoje às 8 da noite e acordar amanhã às 2 da tarde, na próxima noite não significa que eu não precise dormir para descansar. Eu tenho que dormir de novo. Eu não fico com sono em haver. Se eu dormir 14 horas numa noite, eu não posso dormir só 2 na próxima. Porque não vai adiantar, eu vou estar morto no dia seguinte. Então, assim, não adianta ficar 4 meses sem jogar e achar que vai ter uma usina energética no jogador para quando ele precisar usar. Ele vai ficar acumulando energia, não tem, sabe? Não fecha essa conta. Então, assim, era óbvio que ia acontecer isso. E lá na pandemia, quando a gente estava com a empatia lá em cima, quando a gente estava com a compreensão lá em cima, quando a gente estava assim, comovido por tudo. Pelas mortes, pelos casos. Pelos casos, por todo o fechamento que provocava a pandemia, a gente dizia: olha, quando voltar o futebol, as pessoas vão ter que ter paciência. E as pessoas vão entender, porque elas ficaram 4 meses sem futebol, então quando voltar o futebol, as pessoas vão entender que o futebol vai estar pior, as pessoas vão entender que não dá para cobrar tanto, as pessoas vão entender. E as pessoas só não entenderam que as pessoas são pessoas quando elas fizeram essa análise. Porque as pessoas, elas não estão nem aí quando volta. Quando volta o futebol, as pessoas estão se lixando se teve 4 meses parado. Elas querem qualidade e azar. Jogo bom. Exatamente. Então, assim, a distância entre o que as pessoas querem e o que o futebol pode entregar nesse momento é um abismo. Mas são 2 coisas telegrafadas. Se alguém pensou que as pessoas seriam mais compreensivas, que o mundo seria melhor depois da pandemia, é porque não conhece o ser humano. Porque não tem como a gente evoluir como ser humano a ponto de melhorar a sociedade. E o futebol era uma pedra cantada que ia ter a queda de qualidade. O que surpreende algumas pessoas é que a cobrança, ela não tem esse grau de compreensão que a gente pensou que poderia ter por uma certa utopia, né? Porque a gente tem o coração bom às vezes e acha que as pessoas vão mudar. Infelizmente. E agora, Dione, falando sobre os times aí do Rio Grande do Sul, a gente está tendo o Grêmio aí com o Renato Gaúcho fazendo um trabalho bom ainda. Né? Não sei se tu vai concordar comigo, mas eu acho que o Renato o ciclo dele nessa passagem pelo Grêmio já está se encerrando, hein? E o Inter, que perdeu o Eduardo Cudê agora, né? E contratou a Abel. Como é que você está vendo o desempenho da dupla Grenal e o que pensa que pode fazer em Copa do Brasil e Libertadores, nos campeonatos de mata-mata? Sobre o Renato, eu até não acho que o ciclo dele está encerrando, assim. Eu acho que o Renato ainda tem trabalho para fazer dentro do Grêmio. E acho que o cenário de pandemia
é um belo argumento para que esse ciclo seja insistido. Quando houve o questionamento em cima do trabalho do Renato, e a gente fez aqui no Rio Grande do Sul muitas cobranças sobre o futebol do Grêmio, ele ficou puto até em alguns momentos, né? O Renato ficou puto, assim, alguns dirigentes não gostaram e tal, mas daqui um pouco o Maicon veio pro microfone e disse, tá ruim, tá jogando nada. E aí o presidente Romildo veio e disse, olha, realmente não tá jogando bem, tem que melhorar. E a gente viu que realmente não tá bom, os jogadores sabem que não tá bom. E o Renato às vezes vai pro microfone e diz, não, eu confio no meu grupo. Não dá para cobrar futebol bom porque eu não tenho 200 milhões. Ele sabe falar, ele sabe proteger o trabalho dele. Isso. Agora, no fundo, ele sabe que tá ruim. No fundo, com os jogadores, ele sabe que não tá funcionando. O Renato tem a capacidade de externar algo e de internamente trabalhar outra situação. Realmente. E o que acontece com o Inter, Marcelo, é a prova de que não dava para demitir o Renato. Porque mudar um trabalho no meio de uma pandemia, ou tem que se dar uma liga muito grande, ou o técnico que chega tem que ser um monstro para reorganizar as coisas muito rapidamente, ou a chance de dar errado é de 90%. 90%. Então, por isso que eu acho que, mesmo quando o Renato balançou, a solução não seria trocar o Renato. A solução seria tentar ajudar o Renato a encontrar alternativas, opções, mudar algumas coisas que não estavam dando certo para que o futebol pudesse melhorar. E o futebol ainda não está maravilhoso, mas melhorou. Já evoluiu. Então, assim, eu acho que o Grêmio conseguiu reencontrar um pouquinho do seu caminho e parece entrar nos trilhos para buscar esse melhor Grêmio que a gente já viu ou algo parecido. Não sei se vai acontecer, mas é esse o cenário que eu vejo se desenhando para o Grêmio. E no lado do Internacional, teve a saída do Eduardo Cudê, que foi algo realmente surpreendente. Algo que realmente chamou atenção pela forma como aconteceu. E por uma decisão do Cudê. E aí eu acho que a gente pode enumerar vários motivos que foram causadores dessa saída do Cudê. Tem problema político, tem relação desgastada com dirigente, tem dirigentes que tinham boa relação com o Cudê que saíram do futebol e que acabaram perdendo um pouco desse diálogo que o Cudê tinha com a diretoria. Tem promessas que foram feitas lá no começo do ano, antes de uma pandemia, que não puderam ser cumpridas à risca para o técnico. Tem um treinador que vem a todo momento no microfone dizendo que o grupo é curto, e daqui um pouco, de tanto falar que o grupo é curto, o dirigente tem que vir no microfone e falar assim, olha, o grupo é bom, não é bem assim. E aí fica um discurso de conflito público entre o técnico e o gerente de futebol. E, acima de tudo, tem algo que o Cudê até reclamou, que era uma pressão e uma cobrança muito grande da imprensa, mesmo que ele fosse... também, né? Da torcida também, mesmo que ele fosse líder do campeonato. Isso. Mas aí também entra um detalhe que é, o Inter não chegou nem na final do Gauchão, o Inter não ganhou um Grenal no ano. Verdade. E jogou também, mal assim, todos os Grenais do ano, até agora não. Então assim, essa cobrança vai acontecer, e o Cudê deveria entender que a cobrança é parte do processo de treinar um time do tamanho do Internacional e de não ganhar nenhum Grenal, de não chegar à final do Gauchão, e mesmo sendo o líder do campeonato, a gente não pode simplesmente assim, o Palmeiras era invicto com o Luxemburgo, só que uma hora o Palmeiras perdeu e mostrou que não era, que tinha mais resultado do que desempenho. Era óbvio isso. Então, assim, a cobrança... Perdeu 3 seguidas, né? A cobrança no Cudê era porque se via que o Inter precisava evoluir em alguns aspectos, se via que ele insistia com algumas peças que não davam resultado e que, de repente, ele não abria mão daquelas convicções. Martelava. E ele era cobrado por isso, mesmo quando ele ganhava. Então, ele não soube lidar com tudo isso. E eu acho que tudo isso foi cansando, pesando, atrapalhando ele. E, no final das contas, a gente acabou tendo essa mudança radical. A chegada do Abel, que, olha, tá só começando ainda o trabalho, mas, olha, vai ser muito difícil ele conseguir, no meio de uma pandemia, implementar uma maneira de pensar diferente, modificar a forma de jogar do time. Eu até não sei se tem que modificar muito a forma de jogar, mas acaba mudando, né, a orientação, a conversa, o diálogo com os jogadores. Enfim, eu acho que é um ano que tem uma virada muito grande, né? Parecia que o Inter ia muito, muito bem estruturado com o seu treinador, agora muda tudo, tem uma eleição vindo pela sequência aí para mudar o comando em dezembro.
o Grêmio, que parecia um pouco fora de eixo, começa a entrar no eixo, e a gente vai aí, como diria o Lauro Quadros, alternando essa gangorra, né? Hora o Grêmio tá em cima, hora o Inter tá embaixo, hora o Inter tá em cima, hora o Grêmio tá embaixo, e quando a gente menos espera, essa gangorra vira da noite pro dia. E eu vou lhe dizer uma coisa, cara, a rivalidade mais bonita do mundo para mim é Grêmio e Inter, sinceramente. É algo. Eu sou suspeito para falar porque eu tô aqui, né? Mas eu realmente fico impressionado com o que a gente tem aqui, cara. Não, a rivalidade aí é um negócio que eu. Engraçado que eu não sou nem gremista nem colorado, mas quando tem Grenal, eu fico. Hoje tem Grenal, jogo bom, eu fico naquela expectativa, né? Grenal é tenso, Grenal é um negócio. É outra. Como diria Bruno Henrique do Flamengo, outro patamar, né? É outro patamar. Porque, cara, realmente assim, é um jogo que não tem como descrever, não tem como explicar. Eu já fiz muitos Grenais como comentarista de arbitragem, e é realmente o jogo que eu fico tenso, que eu fico apreensivo, porque eu sei que qualquer lance, qualquer detalhe pode dar uma bomba muito grande. E não tem assim, não tem para onde correr, né? Quem dá opinião não pode ficar em cima do muro, tem que estar ligado, tem que estar atento, e Grenal é realmente um jogo de muita atenção. Eu tenho algumas histórias assim, o cara quer evitar de piscar no Grenal para não perder nada, assim, para ficar atento em tudo. E acontece o seguinte, Marcelo, às vezes quando acaba o jogo, quando o árbitro apita o final do jogo, chega a me dar sono, porque eu fiquei tão tenso, tão tensionado durante a transmissão, que quando acaba o jogo, parece que o corpo dá aquela relaxada e desliga uma chave no teu cérebro, e chega a dar um sono, uma moleza, assim, cara, é um negócio inacreditável a dose de adrenalina que o Grenal coloca. Tenho vontade de ir aí assistir um Grenal ao vivo. Quando eu for, te aviso, claro, né? Com certeza, com certeza. E olha, vamos fechando por aqui. Vou te dar um tempinho para você fazer suas considerações finais, e aí depois a gente fecha aí, né? Mas antes de te dar esse tempo, te agradecer muito pela participação aqui. Dizer que foi uma honra lhe ouvir, né? Tanto para mim quanto para os meus assinantes do canal aqui, né? Cara, sabe que eu fico muito feliz de participar aqui contigo. Para mim é uma honra, já falei lá no começo da nossa entrevista, estar aqui contigo, com todo o pessoal que acompanha o teu canal. Para mim, Marcelo, quando eu recebi o teu contato pela primeira vez e quando eu soube da tua história, né, a tua relação genuína, a tua relação de criança com o rádio, a forma como tu te relaciona com esse veículo, que para mim é realmente uma paixão, é algo que realmente me comove, que me deixa muito feliz e que me dá mais orgulho, que me dá mais certeza, assim, de saber que eu faço um trabalho que chega nas pessoas, de fazer que eu faço um trabalho que às vezes tem um alcance que eu não faço a menor ideia, que eu não tenho noção desse alcance, dessa força. Conhecer histórias como a tua acaba que dá rosto para o trabalho que a gente faz todos os dias com muita dedicação, com muito empenho. Então, muito legal te conhecer, conversar contigo, poder bater um papo aqui. E eu espero que as pessoas tenham gostado, espero que tenha sido prazeroso para todos. Não, quando vier a Salvador, avisa que a gente se encontra, bate um papo, né? Sabe que eu não conheço Salvador, cara. Eu conheço... mesmo, cara? Olha aí. O máximo que eu fui a Salvador foi no aeroporto para fazer uma transição de voo, assim, mas não conheço Salvador ainda, tenho muita vontade de conhecer e certamente quando eu for para aí eu vou te avisar para a gente se encontrar pessoalmente. Chega em base, então. Bom, amigos, não se esqueçam de, claro, se inscrever no canal, deixar o like e divulgar este canal que é diferente, a visão de um jornalista deficiente visual sobre o futebol. Um abraço a todos, semana que vem a gente volta com mais um conteúdo interessante. Valeu, Johnny, um abraço, hein? Grande abraço, valeu, Marcelo, satisfação. Igualmente.